com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre a segurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. De acordo com o relatório sobre a segurança alimentar e nutricional no mundo, recentemente publicado pela FAO, a fome atingiu em 2019 cerca de 690 milhões de pessoas em todo o mundo, o que constitui 8,9% de toda a população mundial. No continente africano, a situação é dramática, onde 1 em cada 5 pessoas passam fome. A desnutrição crônica é uma das principais causas de mortalidade infantil no nosso país. Portanto, convido-lhe a acompanhar a história de 2 crianças que sofrem com desnutrição crônica. Esta história é-nos contada a partir da província de Nampula, distrito de Monapo. Acompanhe. Melita Rumanto, Onya Kauhani, Karnana Manili, Kalana Paino, Nira Namahatia, Tababa Mia Tiana, Na Mama, Ana Kamika and Leva to 10, Ahimitariji, Kirikara, or nowhere Achia, no Huparaja. Malaria tampene ningwarea korar tampe kamasi hawa señori wa oneta kachampairo agilem pekira kami hospitali kala rito hu para jami no phanya thi orere la kina hakki hanlia kami ke hospitali Masingina kuona no para ja. Ni pia hospitali uwa kina bahi tuje ke mjiba hanyera mahaja. Masiwala ke jinin tare. Nang were ka meremane. Akala ke wahi ke muratra wanacha ka khala jaga sana. Nero kama wa hatsagan tikwan matha pashki o titilia mase. Khala jaga sana. Nire ke matatar ke marapi hai ke makathla ke male hai ke sana me ai kunyang go me ai pa phanya ko sucara ja lelia ka am ko para ja ba hanse no re atsia ba hin jara ko hospital in khala tang khala ja sana akela thwela jaka akela khmel jaka Nana kasana tatela talking like another hospital luang khala sana mana ko naka O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi concedido ao Programa Mundial da Alimentação, a maior agência humanitária do mundo que presta apoio a mais de 90 milhões de pessoas em situação vulnerável por ano em todo o mundo, incluindo 265 famílias afetadas pelo ciclone Idai em 2019 no nosso país. Portanto, vamos acompanhar esta entrevista com o PMA. Hoje vamos conversar com a Sara Saia, é oficial de programas e políticas do PMA e vai ter esta conversa conosco em torno deste tema que é bastante pertinente, que é a segurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. Olá Sara, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá Mércia, obrigada. Olá aos telespectadores. Bom, então Sara, sabemos muito bem que as consequências econômicas da pandemia da Covid-19 é mais uma das diversas causas de insegurança alimentar e coloca em risco a vida de milhares de crianças em todo o mundo. O que o Programa Mundial de Alimentos tem feito para mitigar os efeitos de um cenário devastador em Moçambique? Bom, obrigada, Mércia, por esta pergunta. Olha, eu devo começar por dizer que o PMA é uma organização que sempre esteve presente e sempre apoiou o governo de Moçambique quando surgiu uma emergência, quando um choque qualquer, um desastre natural atingiu o país, e não vai ser diferente agora com a pandemia.
Entretanto, recordo-me que muito recentemente nós apoiamos mais de 2 milhões de pessoas quando os ciclones tropicais atingiram as zonas centro e norte do nosso país no ano passado. Então, o que acontece agora com esta pandemia é que já encontra o país num contexto humanitário muito fragilizado, sim, vulnerável, muito fragilizado, onde quase metade das crianças sofre de desnutrição crónica e, além disso, há uma grande proporção da população com insegurança alimentar aguda, grave, e isto só para acrescer ao fato de que mais de metade da população também já vive abaixo da linha da pobreza. Então, devido a esta pandemia, espera-se também um agravamento na desnutrição aguda numa ordem de 15%. Então, se as pessoas, por motivos desta pandemia, adoecerem e tiverem de faltar ao trabalho por causa disto, o que vai acontecer é que vai exacerbar ou vai agravar a sua estabilidade económica, muitas vezes já precária, o que pode levar a um aumento na insegurança alimentar, porque muitas pessoas acabarão por perder as suas rendas. Então, em resposta à Covid, nós pensamos que é preciso também desenvolver programas de proteção social que sejam sensíveis à nutrição, incluindo em contextos urbanos. Então, o que o PMA tem feito neste contexto? O PMA, em colaboração com a Unicef, está a apoiar o governo de Moçambique na implementação de um programa, através de um dos programas de proteção social nacionais, que é o programa de apoio, do Programa Social de Apoio à emergência pós-pandemia. Então, através deste programa, o PMA e a Unicef, junto com o governo, vão prover transferências monetárias aos agregados familiares para apoiá-los durante esta fase da pandemia. Este apoio vai cobrir cerca de 86 mil agregados familiares nas províncias da Zambésia e de Tete e, em princípio, cada família receberá por mês cerca de 1.500 meticais durante 6 meses. A que se destina este valor? Destina-se essencialmente a cobrir as suas necessidades básicas, como saúde, alimentação, ou mesmo até educação e habitação, durante este período em que os agregados se encontram ainda mais vulneráveis. A malnutrição continua a ser responsável por uma parte significativa da mortalidade infantil no nosso país. A título de exemplo, temos a desnutrição crônica. 43% das crianças com menos de 5 anos de idade no nosso país sofrem com a desnutrição crônica. Pode nos ajudar a entender melhor quais são os efeitos disso? O que é que o PMA tem feito para ajudar a mitigar este problema, que é a desnutrição crônica? Eu gostaria de colocar isto de forma muito mais visível. Se nós pegarmos em 10 crianças e colocarmos nesta sala sentadas, 4 dessas crianças irão sofrer de desnutrição crônica. O que isso nos diz? Isso nos diz que esta criança não irá crescer e atingir o seu potencial máximo de crescimento devido à má nutrição ou então devido a episódios de doença repetidos. Okay? E isto é um sinal de algo muito maior, sem ser aquela baixa estatura, não é, que a criança apresenta, porque é isso que é a desnutrição crônica. Isto é um sinal de que existe má nutrição por detrás e é uma oportunidade para mostrar o quão importante a nutrição é. A nutrição é como se fosse o combustível que garante que o nosso corpo e o nosso cérebro funcionem adequadamente ou desenvolvam-se adequadamente. Então, acho que a principal mensagem a passar aqui é como os 1000 dias, como as consequências de não se agir sobre os primeiros 1000 dias de vida pode ser irreversível no que toca à desnutrição, à prevenção da desnutrição crônica. Então, uma criança não pode recuperar a altura. Como eu disse, a desnutrição crônica é a baixa
estatura para a idade, não é? A criança fica baixinha. Então ela não pode recuperar a altura, do mesmo modo que talvez poderia recuperar o peso, não é? Então torna-se uma oportunidade perdida. E estes 1000 dias, onde a gente pode agir para prevenir isso, começam justamente na gravidez. Então é fundamental para aquela criança que a gravidez da mãe seja, que decorra numa situação em que ela tem acesso a boa saúde e boa nutrição, para garantir então um bebê saudável, não é? Muito bem. Celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro. O que é que pode dizer? Qual é a reflexão que faz em torno desta data? Eu aqui diria que a alimentação e a nutrição não são apenas uma questão de saúde pública. Eu gostaria que fizéssemos esta reflexão. A nutrição e a alimentação são também um garante para o futuro de uma nação. Então é preciso abordarmos as questões de desnutrição de forma imediata, porque elas causam uma perda dramática do potencial humano de um país. Por exemplo, em Moçambique, nós sabemos que anualmente cerca de 11%, a nossa economia, portanto, sofre em cerca de 11% do seu produto interno bruto devido à baixa produtividade causada por episódios de doença ou até mortes relacionadas à desnutrição. Então, eu acho que isso tem de acabar. É preciso que a baixa estatura causada pela desnutrição seja prevenida. Ela não pode ser curada, mas é preciso que tomemos rédeas e previnamos a baixa estatura. Gostava aqui, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para os nossos telespectadores, principalmente os pais, mães encarregados de educação, os cuidadores que estão assistindo Saúde e Vida neste momento. Então eu começaria por dizer que recomendar também aos pais que alimentem os seus filhos com todo o cuidado. O que isso significa? Não basta apenas dar-lhes de comer. Garantam que lhes deem, ou seja, são os alimentos saudáveis que garantem que estas crianças atinjam o seu potencial máximo. Então, procurem sempre dar alimentos saudáveis aos vossos filhos. E nós sabemos que a maioria dos problemas de desnutrição começam na gravidez, não é? Como tinha dito, nos 1000 dias. Então, vamos também tentar providenciar às mulheres grávidas o maior apoio para terem uma boa saúde, uma boa nutrição, para que tenham um bebê saudável. Claro que não basta só isto. O bebê nasce, a mulher foi apoiada, mas é preciso continuar. Então, e continuar isto significa, primariamente, dar um aleitamento exclusivo ao bebê durante 6 meses, durante os primeiros 6 meses de vida desta criança. E continuar, após os 6 meses, a amamentação até os 2 anos ou mais. Então, ao complementar o leite materno a partir dos 6 meses, também é importante que se tenha em conta uma variedade alimentar, ou seja, dar alimentos dos vários grupos recomendados pelo Ministério da Saúde, mas também dar alimentos numa frequência adequada. Muito bem, e assim foi a entrevista com a Sara. Acredito que a partir de hoje poderemos implementar estas dicas e orientações no sentido de melhorar ainda mais o crescimento das nossas crianças e também das mulheres grávidas. A pandemia da Covid-19 veio aumentar a lista das causas de insegurança alimentar em todo o mundo, colocando em risco a vida de milhões de crianças e até mesmo adultos. Portanto, é importante que você, que é pai, mãe ou encarregado de educação, siga estas orientações deixadas pelo PMA, de modo a garantir uma alimentação saudável para as nossas crianças e prevenir a desnutrição. Para já, vamos a uma curta pausa e voltamos já com mais informações para si. Não cedem!
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar dos impactos da pandemia da Covid-19 para a segurança alimentar. Sabemos muito bem que a educação alimentar, a vigilância podem ajudar a combater a desnutrição crônica. Portanto, confira a seguir algumas dicas sobre como preparar papas fortificadas para as nossas crianças, de modo a garantir o crescimento saudável, com orientações da nutricionista doutora Stânia Mendonça. Hoje estamos a falar de um tema que é muito, mas muito importante, a alimentação das nossas crianças. Estamos à conversa com a doutora Stânia Mendonça, é a nutricionista que vai nos orientar hoje e vai dar algumas dicas de papas enriquecidas que podemos dar às nossas crianças para melhorar o seu crescimento e desenvolvimento. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. Olá a todos os telespectadores. Cá estou eu mais uma vez para falar da alimentação das nossas crianças. Doutora, indo direto ao nosso ponto, o que é que são papas enriquecidas? Qual a importância para as nossas crianças, principalmente aquelas que estão na luta contra a desnutrição? As papas enriquecidas são papas caseiras em que todas as mães podem preparar, que tem como o alimento de base, pode ser a farinha, pode ser a mandioca, pode ser a batata doce, e depois nós podemos adicionar alguma fonte de energia. A fonte de energia pode ser um ovo, amendoim torrado e pelado, uma fruta que pode ser banana, pode ser laranja, o óleo ou a manteiga, qualquer alimento que a mãe tiver disponível em casa, que é uma fonte de energia para adicionar a papa. Muitas mães acham que é necessário gastar muito dinheiro para garantir uma boa alimentação para as nossas crianças. Mas, pelo que eu percebi é que hoje a doutora Stânia Mendonça, vendo estes alimentos, deu para notar que é o contrário. Com os alimentos que nós temos disponíveis nas nossas próprias casas, no nosso meio, é possível preparar uma alimentação, é possível que a criança tenha uma dieta saudável. Então, como é que podemos fazer estas papas para as nossas crianças? Primeiro devemos higienizar os alimentos e, é claro, também as nossas mãos. Tenho aqui o álcool, eu, particularmente como não estou em casa, vou higienizar com álcool. Mas para as mães em casa, podem lavar as mãos com água e sabão ou então água e cinza. Então, eu escolhi esses dois alimentos por serem acessíveis e também é o que estava disponível aqui perto. Então, inicialmente fiz a papa de farinha, como prepara-se em casa. Água, farinha, só. Não preciso adicionar mais nada. Então, fiz a papa e de seguida vamos agora enriquecer. Muito bem. Primeiro tenho aqui o ovo, né? Antes de partir o ovo, vamos higienizar o ovo. A papa de ovo pode ser feita de duas formas, né? Para uma criança que está a iniciar a alimentação complementar, normalmente nós iremos usar o ovo cru ou então a gema de ovo cozida. Okay. Mas se for uma criança que já esteja a sair os dentes, podemos cozer o ovo e adicionar a papa ou a sopa. Então, que é para ele estimular a dentição. Muito bem. Então, aqui nós temos a papa de farinha, né? Pegamos o ovo, lavamos o ovo, limpamos. O ovo pode ser aproveitado de duas maneiras. Temos o conteúdo interno e também o conteúdo externo. O conteúdo interno é o que nós vamos usar agora, que é para enriquecer a papa, mas também a casca pode ser lavada, possa secar e depois pilar-se, que é uma grande fonte de cálcio. Pode-se também adicionar às papas das crianças. Então, eu vou já aqui partir o ovo, né? E depois pego a colher juntamente com a papa e o ovo e vou mexendo a papa. Muitas mães, doutora, têm o hábito de soprar a papa da criança ou mesmo a sopa, a comida, o que a mãe tiver preparado para a criança, provar com a colherinha da criança. É recomendável que esta prática continue? Não. Agora que estamos em tempo de Covid, é sempre bom evitar ter esse tipo de prática, porque se nós formos a soprar
estaremos a passar algumas bactérias, alguns vírus à própria comida da criança. Então é melhor evitar passar a saliva para a papa. Ou então, se formos a provar com a mesma colher, também há riscos de... nós sabemos que o Covid, por vezes, as pessoas têm e são assintomáticos, né? Sim. Então pode passar para a sua criança. Então, para evitar esse tipo de coisa, se a mãe quiser provar a papa, que é o que todas as mães fazem, sim, que use uma outra colher para provar e não a colher que vai dar à criança. E existem algumas culturas em que as crianças, juntamente com os adultos, comem todos no mesmo prato. Então, nessa situação de Covid, é sempre bom a criança ter o seu prato próprio, que vai passar as suas refeições, em vez de comer juntamente com os adultos. Com a família. Sim. Então, a papa fica mais ou menos nessa consistência, né? Como a papa foi feita há pouco tempo, já está um bocadinho mais densa. Então, fica mais ou menos nessa consistência e a mãe vai oferecendo. Já tem também uma cor assim meio amarelada, já não é uma papa branca, vai chamar a atenção à criança e ela vai oferecer à sua criança. E de seguida temos a outra papa, que eu escolhi a banana, né? Que é uma fruta acessível e também muitas crianças gostam muito da banana. Então, a banana deve ser triturada, né? Isto é, esmagada, adicionar a papa e depois mexer. O procedimento também é o mesmo. Tal como foi feito com Sim, tal como foi feito com o ovo. A banana é altamente rica em potássio, que é muito bom para o crescimento e desenvolvimento da criança e ajuda também na aprendizagem. Nós sabemos que as crianças, logo de pequenas, nós devemos estimular todas as áreas de desenvolvimento para garantir com que sejam umas crianças inteligentes no futuro. Qual é a mãe que não quer uma criança inteligente? Não existe. Então, é o que acontece também com o ovo, vai garantir com que haja um bom crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Muitas mães às vezes vão ao peso, vêem umas criancinhas mais fofinhas do que a delas com a mesma idade. Então ficam com aquele receio, por que minha filha não tem esse corpinho? Então é mais por causa da alimentação que a mãe oferece em casa. Então vamos optar pelos alimentos disponíveis em casa, os alimentos naturais, fazemos as nossas papas enriquecidas para oferecermos às nossas crianças. Então, tem vários outros tipos de papas enriquecidas. Poderíamos, em vez do ovo, em vez da banana, poderíamos usar um amendoim torrado e pilado. Adicionamos sempre no final da papa de farinha, né? Fazemos a papa, deixamos arrefecer um pouco e depois adicionamos esses outros alimentos que estamos a enriquecer a papa para oferecer à criança. E quantas refeições uma criança deve ter, no mínimo, por dia? Então, uma criança, a partir do 6º mês, a criança, além do aleitamento materno, já vai se adicionando as papas, por vezes até algumas sopas mais batidas, né? E também algumas frutas. Então, eu posso dizer que a alimentação de uma criança de 6 meses até 2 anos varia, pode ser de 5 a 8 refeições por dia. Porque o aleitamento materno é em livre demanda. Quando a criança quiser, a mãe tem que oferecer. Então, nós não vamos contabilizar. Mas em relação aos pratos de papa, podem ser 2 papas ou 2 sopas e 2 lanches que vamos também oferecer à criança. E como incluir as verduras no cardápio das nossas crianças? Porque muitas vezes as crianças têm alguma resistência ou quando estão a experimentar pela primeira vez já não gostam das verduras. E qual é a estratégia, qual é a dica e a recomendação que a doutora dá? Porque sabemos muito bem que as verduras fazem muito bem à nossa saúde. Então, em relação às verduras e legumes, é aconselhável que, mesmo nas papas, as mães podem colocar, vão dar um colorido, vai ser mais atrativo à criança. Mas também existem alimentos que as crianças gostam, tem o caso das massas, podemos cortar em cubos e fazer juntamente com a massa. A criança aí já não terá como separar. Ela vai comer porque é algo que está atrativo e está também associado a um alimento que a criança gosta. Então são várias estratégias que a mãe pode usar para introduzir esses alimentos em que normalmente as crianças não comem. Muito bem, estamos a chegar ao fim desta conversa super interessante. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos aqueles pais, mães, encarregados de educação e cuidadores das nossas crianças. Então, em jeito de desfecho, eu oriento a todos os pais encarregados de educação
que prestem atenção nas vossas crianças. O que vocês oferecem em casa deve ser mantido fora. Isto é, se nós dermos uma boa educação nutricional às nossas crianças em casa, oferecemos alimentos saudáveis para elas dentro de casa, a criança fora de casa não vai optar por outro alimento que ele não conheça. Então, é de casa que tudo parte. Temos que educar as nossas crianças, ensinarmos a gostarem de alimentos mais saudáveis para que quando vão para a casa da avó, da tia, das primas, lá eles também continuem com isso e não vão aderir aos alimentos que não são nutritivos. Muito bem, muito obrigada, doutora Stânia, por essas dicas. Obrigada eu. Estas foram as dicas de algumas papas enriquecidas que você pode preparar desde já para a sua criança. Bom, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida. Hoje aprendemos que uma alimentação saudável e equilibrada é uma aliada muito forte no combate a esta doença que é a Covid-19, pois se incluirmos alimentos como estes, verduras, legumes, vegetais, frutas e alimentos frescos na nossa dieta, estaremos a ajudar o nosso sistema de defesa, estaremos a garantir um sistema imunológico forte para poder combater não só a Covid-19, mas muitas outras doenças. E eu espero que a partir de hoje você preste mais atenção na sua alimentação e principalmente na alimentação das nossas crianças. Foi um enorme prazer estar em sua companhia durante aproximadamente 30 minutos. Já sabe que pode manter contato com o programa Saúde e Vida através das nossas redes sociais. Falamos do nosso YouTube, do nosso Facebook e do nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.